Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai poder assistir essa aula. Eu sempre lembro que eu prefiro, assim, deixar gravada para que você venha escolher o melhor horário, né? Nem sempre você pode estar assistindo de manhã, nem sempre à tarde. Um dia desse eu recebi uma ligação de um aluno dizendo que estava trabalhando, né? Então, a gente vai fazendo dessa forma. É óbvio, se houver necessidade, assim, de uma aula com correção de exercícios, e é bem provável que depois dessa aula você precise, a gente se encontre, sim, ao vivo, ok? Mas, a priori, tá de boa até o presente momento, ok? Hoje nós vamos começar um conteúdo chamado Leis da Termodinâmica, tá? Então, eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Primeira lei da termodinâmica, tá? A termodinâmica é uma coisa bem interessante porque ela tem 3 leis. E a primeira, na verdade, a primeira lei aqui é lei zero, tá? Eu coloquei aqui primeira lei, mas começa a partir da lei zero, um fato curioso da termodinâmica. Só que antes da gente definir, adentrarmos a lei da termodinâmica, nós precisamos definir o que é termodinâmica, né? Termodinâmica é o ramo da física que estuda as relações de troca entre calor e o trabalho realizado na transformação de um sistema físico. E quando eu falo sistema físico, eu estou falando aqui de um gás, tá? Quando esse interage com o meio externo. Vamos continuando aqui. Energia interna de um gás perfeito. Pessoal, é interessante a gente, antes de entrarmos na definição de termodinâmica, né, as leis da termodinâmica, nós precisamos definir o que é energia interna, né? Então, para um gás perfeito monoatômico, o que é um gás perfeito monoatômico? Perfeito porque ele respeita uma lei simples, certo? E mono vem de um, né? Você deve estar lembrado da aula de língua portuguesa, quando a gente fala mono, quer dizer que apenas um. Por exemplo, a palavra não, sim, são monossilábicas, ok? Então, quando fala mono, é um átomo mais simples, né? Monoatômico é um átomo, apenas um átomo, né? Denomina-se energia interna 1. É claro que existe os diatômicos, os triatômicos, só que nós não vamos entrar nessas questões, né? Então, a soma das energias cinéticas média de todas as suas moléculas, tá? E cuja equação é essa aí. Demonstra-se que U é igual a 3 meios nRT. Por que demonstra-se? Porque a forma da gente chegar a essa equação aí, ela envolve assim, várias passagens matemáticas, as quais a gente, no ensino médio, não ensina, né? Então, esse N aqui, ele é o número de mols, esse R é a constante universal dos gases, e esse T é a temperatura absoluta, sempre em Kelvin. E esse U é a energia interna, tá? Então, essa equaçãozinha aí, que vocês estão vendo, é a energia interna de um gás perfeito monoatômico. Nós não vamos trabalhar com gases diferentes disso aí, tá? Então, esse N aí, número de mols, nós já vimos em física, e provavelmente você já deve ter visto em química também, né? Esse R aí, a constante universal dos gases, e a temperatura absoluta em gases. Então, a gente vê aqui, pessoal, que tem muito, assim, calculeira aqui, é matemática, tá? É mais matemática. Bom, essa equação aí, ela é conhecida como a lei de Joule, tá? U igual a 3 meios nRT, é conhecida como a lei de Joule. A energia interna de dada massa de um gás perfeito, ela é função exclusiva da temperatura do gás. Ou seja, quando um gás aumenta sua temperatura, necessariamente a energia interna também desse gás aumenta. Nós estamos vendo pela figurinha aqui, tem 3 aqui estágios, né? A gente observa aqui que na figura 1 aqui tem pouco, uma chama reduzida, aqui aumentou e aqui mais ainda.
Então, quanto mais eu aumento a temperatura de um gás, eu estou aumentando a sua energia interna, tá? Então, uma coisa que você não pode esquecer, que a energia interna de uma determinada massa de um gás, ela é função exclusiva da temperatura. Quando aumenta-se a temperatura, aumenta necessariamente a energia interna. Se diminui a temperatura, necessariamente diminui a energia interna. Então, quando o gás sofrer uma variação de temperatura ΔT, a variação de energia interna ΔU será dada por essa equação aí. É interessante, pessoal, que esse ΔU aí, ele pode sim ser negativo. Em que situação, professor? Quando a temperatura do gás diminui, ou seja, a variação de temperatura, nesse caso, vai ser negativa, e a temperatura de energia interna também será negativa. Em consequência, nós podemos estabelecer o quê? Isso é muito importante, olha, mas é aquilo que nós já havíamos falado, se a temperatura aumenta, ou seja, ΔT é maior que zero, a energia interna do gás aumenta. Então, você está vendo que uma coisa leva a outra, né? Elas são diretamente proporcionais. Se a temperatura diminui, ΔT menor que zero, a energia interna do gás também diminui. Né? Então, um vai acompanhando o outro. Ou seja, o que acontecer com a temperatura vai acontecer também com a energia interna. E se a temperatura não varia, ou seja, ΔT igual a zero, a energia interna do gás não muda. ΔU é igual a zero. Isso é muito importante na resolução de exercícios, porque às vezes o aluno pode pensar assim, o professor não deu aqui o valor da energia interna, né? E às vezes é só você olhar o que acontece com a temperatura, tá bom? A velocidade média das moléculas. Nós sabemos que o gás, eles são formados por moléculas, e essas elas estão assim, se movimentando de forma desordenada, né? Não existe uma lei ali que rege o movimento delas, elas mexem para lá, para cá. E por que fala a velocidade média? Porque, pessoal, isso aqui é um teor estatístico, não tem como assim, a gente calcular exatamente a velocidade de uma molécula, né? Por vários motivos. O primeiro, que tem uma velocidade muito grande. Segundo, as colisões entre elas com as paredes do recipiente, com as próprias moléculas, tá? Então, isso aí é uma questão de física e estatística, né? Que isso aí talvez lá no ensino superior, né? Então, as moléculas de um gás se movimentam desordenadamente, e nós vamos admitir que todas elas, as moléculas, se movimentam com a mesma velocidade média v. Ou seja, é uma questão idealizadora, né? Para a gente começar a estudar isso aí. Assim, sendo m a massa, a gente calcula a velocidade média das moléculas dessa forma aí, ó. Velocidade ao quadrado é igual a 3RT sobre m. E esse R aí é a constante universal dos gases ideais. Esse T é a temperatura do gás, em Kelvin. Esse mão aí é a massa molar. Vocês devem estar lembrados que, antes do recesso, nós estudamos essa massa molar, estudamos o número de mols, tem a massa do gás e a massa molar, tá? Mas esses exercícios, pessoal, apenas substituir, não tem muito segredo. Até porque uma parte mais aprofundada desse conteúdo, nós só veríamos, como eu disse, em física e estatística, tá? Então, a velocidade média das moléculas de um gás perfeito V depende da temperatura, a temperatura absoluta, e também da natureza do gás, né? Ou seja, da massa molar, né? Continuando aqui, a energia cinética média por molécula. Matematicamente é dada por isso aqui, ó. Esse Ezinho, né, para diferenciar da energia cinética da mecânica clássica, né? É igual a 3 meios K vezes T. Esse K é uma constante de Boltzmann, embora eu coloquei aí o valor dela, mas geralmente a gente não vai usar não, tá? A gente usa mais, assim, a constante de Boltzmann quando um estudo de termodinâmica mais avançado. Que não é o nosso caso agora, por ser um ensino médio, ensino técnico também. E esse T, pessoal, é a temperatura do gás, né?
Então, mais uma vez, eu quero grifar aqui energia cinética média, né? Porque não tem como você calcular assim de forma precisa essa energia média, desculpa, essa energia cinética, até porque o gás, ao movimento, a gente não conhece, então é tudo uma questão de probabilidade, é uma questão assim de a física das probabilidades, tá? Mas o que você precisa saber é que a energia cinética média por molécula é dada por E igual a 3 sobre 2, K vezes T. A energia cinética média por molécula de um gás perfeito E depende exclusivamente da temperatura e não depende da natureza do gás. Por quê? Quando a gente olha essa equação aí, pessoal, a gente vê que esse K é uma constante de Boltzmann. Boltzmann foi um grande físico que estudou a questão da termodinâmica. E a única coisa que pode mudar aí é a temperatura, ou seja, então, a energia cinética média por molécula só depende mesmo da temperatura, ok? Agora, a partir deste momento, nós vamos entrar nas leis da termodinâmica. E como eu disse para vocês, curiosamente, a gente começa a partir da lei zero da termodinâmica. E essa lei zero da termodinâmica não tem cálculo, então não se preocupe, ok? Então, o que a lei zero da termodinâmica diz? Se um corpo A está em equilíbrio térmico com B, ou seja, se a temperatura de um corpo A estiver na mesma temperatura de um corpo B, e esse corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, está aqui a figura, vocês estão vendo aí, podemos então concluir que B está em equilíbrio térmico com C. É como se fosse assim, suponha que tivéssemos 3 pessoas, né? Pessoa A, pessoa B, pessoa C. Se A é amigo de B e A é amigo de C, então B e C são amigos, tá? Então, a gente está vendo aqui que essa é a lei zero da termodinâmica, tá? Se A ele está em equilíbrio térmico com B, A está em equilíbrio térmico com C, então B e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão com a mesma temperatura. Então, é somente isso. Essa é a lei zero. Mas, curiosamente falando também, a lei zero, ela apareceu depois da primeira lei da termodinâmica. Então, o estudo da termodinâmica é bem curioso, tá? Então, essa é a lei zero. A lei zero não tem exercício, ela não tem, assim, cálculo, no caso, eu estou dizendo aqui, né? Então, apenas a questão, assim, de conceitos. E agora sim, vou falar da primeira lei. Pessoal, sempre que gerar alguma dúvida, gerar alguma coisa que você não está entendendo, você pode, assim, mandar mensagem, né, para a gente tirar essas dúvidas. Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: durante uma transformação, o gás pode trocar energia com o meio ambiente sob 2 formas: calor e trabalho. Nós vimos nas aulas passadas que o trabalho ele sempre está relacionado com uma força e um deslocamento. E aí nós até colocamos assim uma figura, né, um recipiente onde tem um êmbolo. O êmbolo é aquela parte de borracha, tipo a borrachinha de uma seringa de injeção. Então, aquele gás lá dentro daquele recipiente, e quando ele recebe calor, a molécula dele começa a se movimentar com mais intensidade, com mais velocidade. Então, o choque dessas moléculas para com o recipiente vão aumentar. Então, elas vão empurrar esse êmbolo, né? Então, isso é o trabalho, é a força vezes o deslocamento, tá? Então, a termodinâmica, ela vai tratar com isso aí, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica então, uma lei da conservação da energia. E ela pode ser enunciada assim. Pessoal, uma forma bem interessante a gente notar a primeira lei da termodinâmica é quando você ferve um leite. Acho que todo mundo aqui já ferveu leite, né? Quando você ferve um leite, o que acontece ali? Parte daquele calor que o leite recebe para aumentar a temperatura e a outra parte para realizar trabalho. Se você não cuidar, o leite derrama. Você sabe disso, né? Então, ali, é claro que tem também uns aspectos químicos, mas o leite ele é um bom, assim, uma boa tradução da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, como a primeira lei pode ser enunciada?
A variação da energia interna ΔU de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor Q trocada com o meio ambiente e o trabalho W realizado durante a transformação. Em outras palavras, ΔU é igual a Q menos W, tá? Esse ΔU é a variação de energia interna, esse Q é a quantidade de calor trocada do meio ambiente com gás, e esse W aqui, ele é a questão do trabalho, tá? É a questão do trabalho. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, pessoal, o que é essa variação de energia interna, ΔU? Esse Q menos W, tá? Então, sempre essa equaçãozinha aí. No caso do leite, por exemplo, o calor que ele recebe é igual a quem? Vai ser, no caso, o ΔU, energia interna, mais o trabalho, tá? Porque, assim, tem exercício que vai pedir o calor, o quê? Aí você tem que balancear essa equação, tá? Mas essa é a equação da primeira lei da termodinâmica. Continuando aqui, a convenção de sinais para a quantidade de calor trocada Q e o trabalho realizado W é... E aqui, pessoal, tem uma pequena convenção de sinais que é muito fácil, não é difícil, tá? Quando o gás recebe calor, o calor é positivo, tá? Quando o calor ele é perdido pelo gás, ou seja, calor cedido pelo gás, o calor é negativo, menor que zero. Quando o gás realiza trabalho, há uma expansão, então o trabalho é maior que zero. E quando o trabalho ele é realizado sobre o gás, ou seja, quem é que realiza esse trabalho sobre o gás? É uma força externa, né? Então, ou seja, ela comprime o êmbolo. Então, nesse caso, o trabalho é negativo. Então, em um exercício de termodinâmica, não basta só o aluno ser bom em matemática, ele precisa, sim, saber interpretar o que está acontecendo, ele precisa entender o cenário, o contexto ali. Se o gás está perdendo, está recebendo calor, tá? Se está havendo uma expansão ou uma compressão. Então, o aluno precisa saber disso aí, pessoal, tá? Então, é necessário, assim, que você leia, faça uma leitura não superficial do problema, mas uma leitura profunda, para você entender, notar, compreender, absorver o que está acontecendo ali naquele problema, tá? É claro que nem sempre vai ter essas palavras, recebido, cedido, mas aí você precisa saber qual é o sinônimo dessas palavras, né? Então, assim, o calor recebido pelo gás. Então, às vezes, tem uma palavrinha ali no lugar de recebido e você precisa compreender o sinônimo, né? Então, o calor recebido pelo gás, o calor é positivo. O calor cedido pelo gás, negativo. Ou seja, quando o gás recebe calor, sempre vai ser positivo. É igual, você imagina assim, um balão. O balão, quando ele recebe ar, ele aumenta, positivo, né? Quando o balão ele perde, no caso, o ar, ele diminui, fica negativo, né? E assim também a mesma questão do gás também, você pode fazer essa analogia também, tá? E a mesma coisa do trabalho. Quando ele se expande, ou seja, ele aumenta o seu volume, então o trabalho é positivo. Por que o trabalho é positivo? Se a gente lembrar da última equação que nós vimos e fizemos exercício, né? Trabalho é igual a P vezes ΔV. Esse ΔV, o que é? A variação de volume. Se o volume aumenta, o trabalho também aumenta. Ou seja, se há uma expansão, há uma variação de volume positivo e o trabalho é positivo. Se existe uma compressão, o que é compressão? Quando você diminui o volume, ΔV é negativo e o W também é negativo, tá? Só que essas coisas, pessoal, a gente só consegue pegar bem resolvendo exercício, tá? Não tem como assim a gente só no olhômetro, né? Mas é claro, precisamos conhecer também o conceito. Continuando na primeira lei da termodinâmica, transformação isobárica e isocórica. Essa isocórica
É a mesma coisa de isovolumétrica ou isométrica, tá? Nós vimos isso aí também antes do recesso, vocês devem estar lembrados também. Se não lembrar, é só dar uma pesquisada, tá? O que é isobárica? Isobárica é quando a pressão permanece constante. Nós já discutimos no conteúdo anterior, né? Daquela equaçãozinha. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Aquela equação ela é usada quando a pressão ela é constante, ou seja, numa transformação isobárica, tá? Continuando, quando a transformação é aberta, isto é, uma transformação onde o estado final é diferente do estado inicial, nós podemos o quê, pessoal? Podemos estabelecer duas regrinhas. Que regrinhas são essas aqui? Só há realização de trabalho na transformação quando houver variação de volume. Isso é uma questão óbvia, né? Porque, assim, se o volume permanecer constante, não há realização de trabalho. Por quê? Lembra que trabalho é igual a quem? Pressão vezes ΔV. Se ΔV for zero, ou seja, se o volume final for igual ao inicial, então ΔV é igual a zero. Então, toda vez que você for resolver um problema e verificar que não houve variação de volume, o trabalho é igual a zero, tá? E vão ter problemas assim. E aí você precisa jogar naquela fórmula, né? Trabalho é igual a P delta V. Aí você vai ver que delta V vai zerar. Então, matematicamente, será igual a zero e fisicamente também igual a zero. Só há variação de energia interna quando houver variação de temperatura. Isso aí também é óbvio que nós falamos agora há pouco, que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Se a temperatura se mantém constante, então a energia interna também vai ser constante, tá? Então vai ser também a variação de energia interna se houver variação de temperatura. Então, numa transformação isocórica ou isovolumétrica, temos que não há variação de volume, delta V é igual a zero. Sendo assim, o trabalho é igual a zero. Por quê? Aí eu coloquei assim, ó, lembre-se da equação W igual a P delta V. Então, pessoal, se o delta V for igual a zero, qualquer número que o P ali substituir, eu multiplico por zero, vai dar zero. Assim, usando a primeira lei da termodinâmica, vem delta 1 é igual a Q menos zero, porque o trabalho, no caso, é igual a zero, né? Então, Q menos zero é Q, e delta U é igual a Q. Eu coloquei de vermelho ali, porque todas as vezes que uma transformação gasosa ela for a volume constante, o trabalho vai ser igual a zero. E aí, essa equaçãozinha aqui, ó, deixa eu voltar aqui, essa aqui, tá? Estou colocando o mouse em cima, ela vai se reduzir aquilo lá. Por quê? Porque isso aqui vai zerar, né? Então, delta U é igual a Q. Eu vou voltar lá onde nós estávamos. Tá aqui. Pronto, tá? Continuando. Nós temos também aqui a transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É quando a temperatura se mantém constante. Aí eu pergunto, qual é a grandeza que está associada à temperatura? Lembra que nós falamos bem no começo da aula aqui? É a energia interna. Então, nesse caso aqui, delta U é igual a zero. Tá? Delta U é igual a zero. Logo, conclui que W é igual a Q. Tá? Então, isso aí, professor, saiu daquela equaçãozinha lá da primeira lei da termodinâmica. Quando eu coloco delta U igual a zero, a equação se reduz a isso aí. Aí, às vezes, alguém fala assim, professor, eu tenho que decorar tudo. Tudo bem que nós estamos nesse cenário, né, onde não há presencialidade, e mesmo se tivesse decorar, você teria, assim, em mãos essa equação, mas só você lembrar dessa palavra isotérmica, isovolumétrica, isocórica. Né? Isotérmica é quando a temperatura se mantém constante. Ó, térmica, te lembra o quê? Temperatura, iso, igual, né? Então, nesse caso aí, o trabalho vai ser igual à quantidade de calor transformado. E a transformação adiabática, né? O nome é um pouco esquisito, um nome feio, mas nessa transformação, pessoal, é quando o sistema não troca calor com o meio ambiente. A gente pode, por exemplo, pensar numa garrafa térmica, uma garrafa de café.
A gente sabe que ela não é ideal, não é 100%, é porque mesmo uma garrafa nova, a gente coloca um chá, um café dentro dessa garrafa, com o passar do tempo, a temperatura vai diminuindo, ou seja, existe uma troca de calor. Só que nesse caso aqui, chama-se adiabática a transformação gasosa em que o gás não troca calor com o meio ambiente, ou seja, Qzão é igual a zero. Logo, aquela equação lá, né, a primeira lei da termodinâmica, delta U igual a Q menos W, aí quando você coloca o zero no lugar do Q, fica isso aí, ó, delta U é igual a menos W, no caso. Tá, pessoal? Bom, era isso aqui, tá? Isso aqui, nós, primeira lei da termodinâmica. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, pessoal, a ideia aqui é você assistir, nunca deixe de assistir. Daqui a pouco, eu vou estar passando para vocês alguns exercícios, uma lista de exercícios, tá? E dessa lista de exercícios, eu vou escolher 5 deles e você vai... claro, você vai ter que fazer todos, né? Mas, ao final, daqui a 2 semanas, né? Quando for a semana da base comum, eu vou pedir para você eu vou selecionar 5, você vai fazer, tirar foto e mandar para mim, tá? Vai ser uma das formas de avaliação. Coloca seu nominho, e para cada exercício, uma folha, aí você vai converter em PDF, tá? Mas isso mais para frente, tá? Então, essa aula vai ficar aí, disponível nas plataformas, vai botar no Ava, no YouTube, e qualquer dúvida, pessoal, você tira comigo, ok? Então, bons estudos e até a próxima.